Boa noite, amigos. Paz do Senhor, irmãos, de todo o Brasil, de todo o mundo. Eu quero compartilhar algo aqui, contar rapidamente uma revelação, que vocês possam me ajudar. Sou cristã, evangélica, Ministério Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Há 38 anos de cristã, nasci no Evangelho e quero compartilhar algo que somente após 4 anos tomei uma decisão na minha vida de estar lendo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, de capa a capa e buscando cada vez mais o entendimento, discernimento através da Palavra, pedindo a Deus, pedindo a Jesus. E gradativamente estou aprendendo, creio que até chegar à volta de Cristo estamos aprendendo, nunca sabemos muito e nunca sabemos demais. Mas quero mostrar a você, dizer a você que me surpreendeu algumas revelações que eu tive. Algumas eu posso compartilhar, outras não posso compartilhar, porque o mundo está hoje, muitos falam que creem em Jesus, falam que buscam a Deus, mas a realidade é outra. E em Joel 2:28 diz que acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Nós sabemos que nessa mesma palavra, Joel 2:28 diz isso. No 31 diz que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, fala de um passado, fala de um presente, fala de um futuro. Aqui em Joel 2:28 fala que lá em Atos dos Apóstolos também aconteceu o derramamento do Espírito sobre toda a carne, daqueles que buscavam a presença do Espírito Santo. Mas já que o sol se converter em trevas, a lua em sangue, isso ainda não ocorreu. Ou seja, essa palavra ela é profética e ela é futura também. E nós, quem crê em Jesus Cristo, acredita nisso aqui, sabe que é uma realidade. E o que eu quero transmitir para vocês que numa dessas noites, nas madrugadas, depois de ler a palavra de Deus todinha, fui tomada, o meu corpo é como que saísse fora de mim, o meu espírito saiu do meu corpo, deitada na minha cama. Isso era madrugada, no ano de 2008, outubro de 2008. E eu fui tomada de repente e contemplei algo assim que foi muito sobrenatural. E é algo que eu quero compartilhar com vocês, amigos, pastores, até mesmo pessoas que têm interesse em algo assim. De repente pode compartilhar, de repente tem sonhos aí também que as pessoas têm a curiosidade em estar se esclarecendo ou também dando alguma explicação. E o que eu vi que me chamou muita atenção é isso daqui, ó, eu quero transmitir para vocês. É algo assim, ó, estava eu dormindo e de repente adormeci, saí fora do meu corpo, senti simplesmente isso, num sono muito pesado. Eu contemplei algo assim, uma escada que ela saía da terra e ela tocava até as nuvens do céu. E de repente naquela escada muitas pessoas, algumas pessoas elas subiam e eu não vi até onde elas iam parar. Mas em meio àquela escada ainda, num lado inverso dela, ela tinha um outro lado inverso. Que isso aqui é só uma simbologia porque a visão foi muito complexa, não dá para falar a real, como foi esclarecidamente. Isso aqui é só um desenho, não sou desenhista, mas eu quis transmitir para que você pudesse até ter uma ideia. E me preocupou muito porque naquela escada ali, ó, ela fazia o sentido contrário. Algumas pessoas chegavam até um determinado caminho da escada e de repente elas começavam a cair. Não foram 2 pessoas como eu fiz nessa figura aqui, isso é só uma representação, mas muitas pessoas elas caíam de ponta cabeça, elas caíam, elas torciam os pés nas escadas e começavam a cair. E é muito preocupante isso. Mas de repente, ao sair dessa visão aqui, algo que eu vi assim, de repente eu fui para um outro sentido da visão. Já estava num lugar como um belo jardim, um jardim que na terra nunca vi igual. E nós caminhávamos por um caminho estreito, não somente eu, mas muitas pessoas, crianças, velhos, pequenos, e várias idades eu vi. E aquelas pessoas faziam uma fila e de repente elas paravam no lugar, 2 pessoas, 2 seres. Estava com uma fruta, com os frutos na mão, e aquelas pessoas que passavam ali, recebia aquele algo na mão. Eu sei que tinha um ser do meu lado, essas 2 figuras aqui. Essa aqui representa a minha pessoa, essa aqui representa a pessoa de um ser que eu não conheço. E ele falava comigo assim: o que você está comendo? O que é isso? Eu dizia: eu não sei. E ele falava assim: o que é isso?
eu falava assim, não sei, eu só sei que... E eu colocava aquele algo, aquela fruta na minha boca. E eu pegava com as duas mãos, era algo muito bom, muito gostoso. Eu só sei que o sabor dele, eu nunca comi nada na terra igual. E de repente aquelas pessoas iam pegando aquilo também, aquele algo na mão daqueles seres, iam passando para aquelas pessoas que... Elas, não sei o porquê, era muito bom. E de repente eu olhava o lado ali, à minha esquerda do jardim, e tinha algumas pessoas sentadas, trajadas de roupas brancas, uma senhora, umas mulheres, e tinha um homem também, tinha uma aparência de um japonês, e ele falava uma língua que eu não entendia, e aquele ser do meu lado dizia, o que ele está dizendo? E eu dizia, eu não sei. E ele falava uma língua estranha, e eu não conseguia entender, e esse ser queria que eu soubesse o que ele estava falando. E ele dizia, o que ele está falando? Eu falava assim, eu não sei o que ele está falando. De repente eu comecei a olhar mais, e aquelas letras, apareceu umas letras, uma tábua ali na mão daquele ser, e também eu não entendia a linguagem, só que de repente aquela linguagem foi traduzida para a nossa língua portuguesa. Nós somos só aqui do Brasil, somos brasileiros, e começou aí, quando eu li aquela figura, aquele algo escrito, estava escrito, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E se você percorrer na Bíblia Sagrada, isso está escrito lá em Apocalipse 21, o verso 4, está escrito isso. Apocalipse 21, o verso 4, apenas a primeira parte está escrito isto. E é algo que, depois, lendo a palavra de Deus, fala, Deus, isso foi uma revelação, isso é um sobrenatural. Apocalipse 21, o verso 4, apenas a primeira parte, se você ler a Bíblia, você vai entender. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E de repente eu começava a chorar, chorava muito, chorei muito mesmo. Era um choro que vinha do fundo da alma, não era um choro de tristeza, não era um choro por alguém, era um choro de uma alegria incondicional, um choro porque eu vi aquilo. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aquilo falou muito forte ao meu coração, mas foi muito glorioso. Isso aqui é só eu vi uma árvore grande, um jardim, aquela árvore bonita, que fazia uma sombra maravilhosa. Aquele jardim era muito lindo, só que não dá para descrever aqui, porque isso apenas é um desenho que eu tentei transmitir para que tenha uma ideia, para que fique algo ali também no meu memorial, o porquê de tudo isso aqui. Mas foi muito bom. Mas algo muito preocupante foi que nessa visão, a minha preocupação foi com essas pessoas que elas subiam aquelas escadas. Elas tinham que avançar até mais acima e elas caíam para baixo. E é algo que nós vemos hoje em dia, que as pessoas estão levando a vida diante de Deus de qualquer maneira. Muitos dizem, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Cristo, mas não estão andando numa conduta. Quando eu fui voltando desta visão, quando eu voltei no meu normal, a preocupação aumentou mais ainda. E quando eu acordei, eu senti o meu corpo na cama todo paralisado. Eu tenho a saúde perfeita. Eu senti que eu estava fora do meu corpo. E quando eu comecei a mexer minhas mãos, parecia que o meu corpo estava como um derrame. Foi voltando aos poucos. Eu senti que eu saí do meu corpo para ver isso aqui. Porque não foi algo natural, eu falo, é algo sobrenatural. E amigos, pastores, pregadores, teólogos, cientistas, eu não sei se muitas pessoas falam assim, isso é algo da cabeça, é algo da sua mente, você leu muito, então você vê essas coisas. Não, amigos, se fosse algo da minha mente, vou falar sério para você. Eu queria continuar sonhando, eu queria continuar dormindo, então não é algo da minha cabeça. Eu vi aquilo, acordei, estava paralisado, meu corpo foi voltando aos poucos, mas fica aqui um alerta, que nós realmente, Deus existe. Eu acredito que essa escada a qual as pessoas estavam subindo, e ela terminava nas nuvens do céu. Isso significa a estrada da nossa vida, a escada que cada de degrau em degrau nós vamos conquistando a fé pela graça, pela misericórdia de Jesus. Nós somos mais que vencedores, como Paulo diz. Mas muitas pessoas, muito cristão, cuidado, sejam crente, não faça como Jesus disse para Tomé, Tomé, seja crente, não incrédulo. Crê que Deus é real, Deus existe, Jesus nos chamou, Jesus nos reservou um lugar. E a minha preocupação é essas pessoas que estão caindo, e essas pessoas com certeza são pessoas que têm um chamado, são pessoas que Deus os escolheu, são pessoas porque Deus disse que Ele quer salvar o mundo inteiro, mas nós temos que crer. Então, amigos, fica esse aviso, quer comentar, quer falar alguma coisa a respeito disso?